Quantas vezes você já começou super focada, determinada, só que depois de algum tempo você acabou desistindo porque as coisas não saíram conforme o planejado e mais uma vez os seus sonhos foram abandonados? Se você está cansada dessa situação, hoje eu quero compartilhar aqui com você uma mudança mental que tem o poder de quebrar esse padrão de sempre desistir de tudo. Mas mais do que isso, essa mudança ela também tem o poder de te transformar em uma pessoa mais persistente, mais determinada e verdadeiramente comprometida com aquilo que é importante para você. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui nós conversamos sobre desenvolvimento, sobre como tirar os seus sonhos do papel, como se tornar mais disciplinada. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E além de todo o conteúdo que eu compartilho aqui nos vídeos, eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho materiais exclusivos que podem te ajudar a se organizar melhor na sua semana, com as suas demandas. E além disso, eu disponibilizo lá também uma aula sobre como vencer a procrastinação, onde eu realmente me aprofundei nesse assunto, em técnicas, e eu sempre deixo o link desse grupo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para você participar e aproveitar de todo esse conteúdo gratuito por lá também. E eu estava hoje aqui procurando alguns cadernos onde eu fazia anotações. Hoje eu já anoto mais no digitado mesmo, digital, mas por um bom tempo eu anotei muitos resumos, muitas insights aqui, e eu estava procurando algumas coisas que eu queria relembrar. E olhando esses resumos, eu fiquei pensando como que muitas vezes a gente fica acreditando que para ter sucesso, que para conseguir ter a liberdade financeira, que para conseguir conquistar a casa dos sonhos, aquele emprego incrível, ou então fazer aquela viagem que você tanto gostaria, nós ficamos acreditando que é necessário ter sorte, ou então ter talento, ou ter oportunidades especiais na vida, e que tudo isso é destinado a poucas pessoas. E aí a gente vai vivendo a vida acreditando que o sucesso é destinado para poucas pessoas, e às vezes até surge alguma oportunidade na nossa frente, e aí nós tentamos aproveitar. Só que falhamos nessa primeira tentativa e vamos acreditando que isso não é para nós, que não temos a capacidade, que não temos o talento, que não temos a sorte suficiente, e acabamos desistindo porque essa primeira tentativa não deu certo. E todas as vezes que eu desisti de algo na minha vida, eu me arrependi depois. Eu fiquei pensando, mas por que eu não tentei mais uma vez? Por que eu não tentei de uma forma diferente? Por que eu não insisti um pouco mais naquela oportunidade? Por que eu não fiz aquele curso? Por que eu não fiz aquele outro workshop? Por que eu não li aquele livro? Por que eu não finalizei aquele outro curso? E assim por diante. Eu fiquei pensando, por que eu não aproveitei aquelas oportunidades só porque a primeira tentativa não deu certo? E pensar dessa forma vai nos levando a paralisar, a ficar naquela zona de conforto, acomodados, com medo de falhar novamente, com medo de tentar e novamente não dar certo, com medo de arriscar, de ousar, de tirar um sonho do papel, de lutar pelas coisas que você tanto deseja na sua vida. Porque temos medo de não ter o talento suficiente, de não ter o conhecimento necessário para conseguir alcançar essas coisas que nós desejamos. Então passamos a disfarçar isso, dizendo que estamos nos planejando, que estamos nos preparando melhor, que estamos esperando o momento certo. E enquanto vamos dando essas desculpas para disfarçar essa paralisação, a vida vai passando diante dos nossos olhos e você fica com aquela sensação que não está verdadeiramente vivendo de fato. Está ali apenas sobrevivendo um dia após o outro.
E se você se identificou com essa situação, já deixa um like aqui para mim saber que você se identificou, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E a autora do livro Mindset, ela fala que essa forma de pensar, que o sucesso, que o talento, que é destinado a poucas pessoas, ela chama isso de mentalidade fixa, que a pessoa acredita que ela realmente precisa nascer com talento e que se ela não nasceu com talento, ela não tem chances de conquistar algo na vida. Então ela vai ficando ali estagnada, acreditando que não tem a capacidade, vivendo sempre a mesma vida, tendo os mesmos resultados. Mas presta atenção aqui, porque a autora ela também traz um outro tipo de mentalidade. A mentalidade daquelas pessoas que não desistem diante dos obstáculos, elas não desistem ali só porque a primeira tentativa não deu certo, mas elas persistem até alcançarem aquilo que elas desejam de verdade. Elas olham para a situação que não deu certo e pensam, avaliam por que não deu certo. Elas buscam respostas para estar aprendendo com aquela situação, para tirar lições do que elas podem fazer de diferente, aonde que elas podem estar melhorando, o que elas podem estar ajustando, para que na próxima tentativa elas de fato consigam avançar um pouco mais. E assim elas vão aprendendo de tentativa em tentativa. Isso é algo que eu trabalho muito com as minhas clientes, porque na nossa vida as coisas muitas vezes vão dar errado, nós vamos falhar em muitos projetos. Não é na primeira tentativa. Eu sei que nós temos essa expectativa de que tudo vai dar certo conforme o planejado, mas a vida real é que muitas vezes nós vamos ter sim vontade de desistir, de chutar o balde, de chorar e assim por diante, de se desesperar, mas é necessário olhar a situação e buscar aprender com isso. Isso é algo que eu trabalho muito com as minhas clientes. E se você está tendo dificuldades de avançar na direção dos seus objetivos, de ser constante, disciplinado, eu posso te ajudar. Eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário. Me chama para a gente conversar, trocar uma ideia e você saber mais como funciona o meu processo de coaching. Porque muitas vezes a gente simplesmente classifica as coisas na nossa vida como um fracasso. Só que, na verdade, esse livro aqui, ó, Inteligência Positiva, ele traz o conceito de que não existe fracasso ou sucesso. O que existem são resultados. E esses resultados, às vezes, eles não são exatamente como a gente gostaria. Eles saem diferente do que a gente planejou, do que a gente estava ali imaginando para a nossa vida. Eles não atendem à nossa expectativa. Só que nem por isso quer dizer que é um fracasso total, que é o fim, que é o caos. A verdade é que é uma oportunidade de estar aprendendo, de estar evoluindo. A outra mentalidade que a autora do livro Mindset traz é a mentalidade de crescimento. É quando você decide aprender com essas situações e buscar desenvolver as habilidades necessárias, o conhecimento que você precisa, você busca estar em constante evolução, de estar sempre aprimorando o seu potencial. Você passa a olhar as falhas como um processo de lapidação que vai ali te construindo o que é necessário na sua estrutura, vai te fortalecendo, te moldando em termos de habilidade, de conhecimento, de forjar o seu caráter também, para que você consiga sustentar o resultado lá na frente. E até mesmo as falhas, elas servem como um alinhamento do seu caminho. É você olhar para a situação que não deu certo e pensar o que eu posso ajustar aqui na minha rota. O que eu posso fazer diferente para que nas próximas tentativas as coisas saiam mais de acordo com o que eu desejo alcançar? Tem uma frase que eu escutei esses dias do Jerônimo Temel que me chamou muita atenção. Ele dizia mais ou menos o seguinte: sucesso é ir de falha em falha até você alcançar o que você deseja para a sua vida. Ou seja, é um processo que você vai aprendendo, que você vai melhorando e você vai crescendo ao longo do tempo, fazendo esses ajustes necessários para que você se aproxime cada vez mais do que você deseja alcançar.
E agora eu quero aqui saber qual que é o maior insight que você está tendo aqui nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários, eu sempre fico muito curiosa para saber o que vocês estão aprendendo, porque adotar essa mentalidade de crescimento que a autora traz aqui, isso vai te proporcionar mudar a sua vida, você buscar encontrar a sua melhor versão. É justamente você se propor a sempre estar melhorando. Isso vai te permitir você se tornar uma pessoa persistente, que não desiste diante dos obstáculos, que não pensa que a sorte, que o talento, que as oportunidades são para poucas pessoas, mas que todos podem acessar as oportunidades, criar, na verdade, as oportunidades da sua vida, quando se dispõe a estar sempre aprendendo com as situações, porque estão ali sempre buscando justamente a evolução como pessoa. E eu sei que muitas vezes é difícil dar conta de todas as demandas, essa vida corrida em que nós precisamos fazer tantas atividades, e por isso eu gravei também um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre 5 ajustes sutis que você pode estar realizando no seu dia a dia para conseguir dar conta de tudo sem se sobrecarregar em excesso. E eu vou deixar esse vídeo aqui do ladinho, então clica, segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo aí para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais.